E o juiz Ayrton Vieira, que trabalhou com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, até março de 2025, revelou que sofreu pressões e que a sua família foi bastante prejudicada. Num áudio que o colunista do portal Metrópolis, Paulo Capelli, teve acesso, Ayrton Vieira disse ter ultrapassado os limites físicos, psicológicos e emocionais. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Silvio, jogo já para você mais um desdobramento da Vaza Toga. Vale lembrar que esse desabafo do juiz auxiliar Ayrton Vieira foi feito em janeiro de 2023. Ele conversava com o chefe da assessoria de enfrentamento da desinformação do TSE, o perito criminal Eduardo Talhaferro. Esse áudio é o mais devastador que temos notícias sobre o que acontecia no gabinete do ministro Alexandre de Moraes desde sempre. Para mim, é o áudio mais devastador, porque não bastasse o perito, o Tagliaferro, ter dito tudo o que disse e hoje está fora do Brasil e continua afirmando, continua divulgando informações, agora nós temos mais uma pessoa que não conseguia conviver mais com Alexandre de Moraes. Na vida, a gente tem alguns limites. E na vida, a gente sempre faz aquela pergunta de vez em quando. Até onde você vai? Qual é o seu limite? Tem coisas que você não vai fazer. Tem coisas que você diz, isso eu não vou fazer. O que esses auxiliares do ministro Alexandre de Moraes estão dizendo é que eles ultrapassaram limites. Portanto, as pessoas que estavam ao redor do ministro Alexandre de Moraes reconhecem, graças a esses áudios, muito mais agudos do que foi a Vaza Jato, tá? Isso é muito mais agudo do que aqueles diálogos transcritos da Vaza Jato que não foram devidamente periciados, mas tudo bem, vamos tomar como verdadeiros. Nesta hora, vamos tomar como se aquilo fosse absolutamente verdadeiro. Isso é muito mais grave. Isso que a gente está assistindo é muito mais grave, porque lá tínhamos procuradores e um juiz de primeira instância. Agora nós temos o gabinete da última corte recursal, que comanda mais de 20 inquéritos no Brasil e que condenou pessoas e que deixou órfãos de pais vivos. É disso que se trata. Nós temos hoje no Brasil órfãos de pais vivos que estão presos atrás de uma cela, atrás de muro de concreto ou a uma tornozeleira, impedidos de viver a vida de forma normal, como qualquer um viveria, se não fosse a arbitrariedade e a criatividade de Alexandre de Moraes. Quando o seu auxiliar, quando o seu imediato diz assim, eu não aguento mais o que eu estou assistindo, então vamos lá, vamos falar sobre assédio em empresas, vamos falar sobre assédio na vida pública. As pessoas dizem, eu não aguento mais o que eu estou assistindo aqui. Isso aqui está tudo errado. Por que isso não se aplica ao ministro Alexandre de Moraes? O auxiliar dele está dizendo isso. O Tagliaferro já tinha dito. Por que é que não se aplica a ele e a todo o resto do planeta? Sim. Ao Brasil inteiro? Sim. Por que Alexandre de Moraes está acima da lei? Por que ele está acima da régua da justiça? Essa é a pergunta que o brasileiro deveria fazer. Porque se o auxiliar dele está dizendo eu não aguento mais o que eu estou assistindo, é porque alguma coisa muito ruim estava acontecendo, à margem da lei. E alguém colocou a mão na consciência e pediu para sair. Ele acabou não saindo,
mas alguém reconheceu. Tá tudo dito, o rei está nu, acabou, fim. Piotr, só para a gente resgatar, nós inclusive conversamos com o Michael Schellenberger, que publicou trechos da Vaza Toga 2, e ele inclusive ressaltou durante a nossa conversa um dos trechos envolvendo o juiz auxiliar Ayrton Vieira, que chamou inclusive de uma mensagem desumana. A gente exibe na tela, só para relembrar, esse era um grupo de WhatsApp chamado Audiências de Custódia, em que a Cristina, que era uma das assessoras ali do ministro Alexandre de Moraes, junto com a Ayrton Vieira, o Marco Vargas também, que era um juiz auxiliar, eles trocam ali mensagens e o Ayrton diz o seguinte, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é devido à prisão e uns emojis ali, uma carinha. O mesmo que agora tem esse áudio do desabafo dizendo que não aguentava mais as pressões do ministro Alexandre de Moraes. Aquele desabafo anterior, pelo que eu vi do Eli Vieira, que é um dos repórteres dessa Vaza Toga 2, foi no momento em que eles estavam fichando todos os presos do dia 8. Depois viria a audiência de custódia que foi feita fora do prazo, o que também é um fato ilegal e que deveria ensejar a soltura imediata. Mas, enfim, nada disso aconteceu, porque nós estávamos vivendo na República do Alexandre de Moraes. Aí depois, esse mesmo juiz que estava cansado diz exatamente o que ali, Paula? Que ele disse que cada um mereça a prisão, é isso? Isso. Aí ele já recuperou a rigidez mental, pelo que eu estou entendendo. Aí ele já estava, tinha dormido uma noite, sei lá, enfim. Vamos lá, o caso é escandaloso, desde o começo. Do ponto de vista técnico, jurídico, como a gente denuncia aqui há muito tempo, mas você vê as relações, a forma de conversa, nós estamos falando de conversas nada republicanas, nada jurídicas, aqui é surreal, ele sofria a pressão, então, do ministro Alexandre de Moraes, depois, não, que cada um que merece mesmo tem que prender. Prender baseado em quê? Ele é um juiz que hoje está na segunda instância aqui, ele está no Tribunal de Justiça. Aliás, ele é um desembargador aqui em São Paulo. Esse é o cargo, ele foi emprestado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o mesmo juiz que tem a conversa com o Talhaferro e diz assim, seja criativo em relação a buscar alguma coisa na Revista Oeste. É o mesmo juiz, o mesmo personagem, uma hora está cansado, outra hora seja criativo e depois, não, vamos dar prisão para todo mundo. Qual a lógica disso? Mas a minha questão é, por que ainda tem tanta gente no país, e eu estou falando de academias de direito, estou falando de juristas renomados, estou falando de uma parte imensa ainda da imprensa, que nega tudo isso que está acontecendo. Eles estão cegos com tudo isso, o que mais precisa? Depois reclamam que vão perder a credibilidade, ou que já perderam a credibilidade. Mas não é esse o fato, a gente está lidando com vidas, essas pessoas perderam a liberdade, isso não volta mais. E esse é o juiz, essa é a conversa que eles tinham ali nos bastidores. Estou cansado, perdi a minha rigidez mental. Imagina o sujeito inocente que está preso. Pergunta para ele o que é rigidez mental. E, neste caso, completamente inocente. E, no entanto, ele pediu que o Talhaferro recorresse à criatividade. Sim. Né, no caso da Revista Oeste. Pois bem, no seu último pronunciamento, o ministro Alexandre de Moraes disse que um colegiado erra, acerta, comete erros e corrige. Então, esperando o quê para pedir desculpas públicas à revista Oeste? Esperando o quê? Isso aí é uma peça publicitária, se a gente quisesse. Repõe, está aqui, ó. Olha só, isso é a Revista Oeste testada por esses três, olha o que aconteceu. O Alexandre de Moraes ainda não pediu desculpas, eles aí estão confessando que tentaram forjar qualquer coisa para acusar a Oeste e não conseguiram. Peçam desculpas. Tem uma frase do Perón, Juan Domingo Perón, que não era grande figura não, mas dizia coisas interessantes como essa aqui. Ele diz o seguinte, que todo homem tem medo. Agora, o covarde é o que tem mais medo do que vergonha na cara. É isso que aconteceu? Por que não denuncia tudo? Por que eles continuam com essa conversa mole, né, da rigidez, não sei o que, perda de rigidez, ganho de rigidez. Chega, conta tudo, peça desculpas,
enquanto resta um pouco, se é que ainda resta, de vergonha na cara. Pois é, na prática, Ana, desde o ano passado essas mensagens sendo divulgadas, reveladas e nada foi feito. Quando é esse áudio? Esse áudio é de janeiro de 2023. Esse áudio dele falando que não aguentava mais a prisão. E aguentou os bastante, presos né? do dia 8. Exatamente. Era o momento do fichamento de todos aqueles presos prisões completamente ilegais do dia 8. Eu ia falar de concreto, a única coisa é o Talhaferro respondendo ao inquérito por vazamento de informações. Na prática é isso que está acontecendo depois de um ano. Mas nós temos o império, né, do Alexandre de Moraes, e o Wall Street Journal mostra, de 2019 até agora. Aí 2023 acontece o 8 de janeiro. E aí a pergunta que eu faço diante de tudo isso, porque o Shellenberger até respondeu uma pergunta que eu fiz para ele, eu perguntei, diante desse vasto material, o que deixou o jornalista mais chocado, e foi o que ele disse, né? As risadinhas, os emojis, o sadismo, ele disse, tinha um tom sádico, né? Sádico. As mensagens tinham um tom sádico, isso é muito triste, isso é uma barbárie, isso é uma violação de direitos humanos. Mas aí, a pergunta que eu deixo para todos nós é a seguinte: e se o castelo de Alexandre de Moraes não estivesse desmoronando? Nós estaríamos sabendo disso tudo? Ou estamos diante do que os americanos chamam burn the witch? Queimem a bruxa. E aí todo mundo se salva. Porque todos aqueles em torno do ministro Alexandre de Moraes, assim como os ministros do STF, eles já entenderam que as sanções do governo americano, na Magnitsky, nos vistos, vai chegar, como o Marco Rubio disse, nós mostramos, para todos os aliados do Alexandre de Moraes. Agora, nós tivemos o julgamento de Nuremberg, eu estava apenas cumprindo ordens, não cola mais. Teoria da obediência devida, não colou. Não cola Acabou. mais, porque nós tivemos, eu sempre menciono esse fato aqui, durante a pandemia, o estado em que eu resido, em que eu moro, Califórnia, foi um estado tirânico, com um governador com ordens executivas tirânicas de prender. Nós ficamos um ano dentro de casa, filhos sem escola e ordens executivas de prender, de multar. E os xerifes de alguns condados, eu não posso nem falar que se revoltaram contra as ordens tirânicas, mas eles disseram, não, a Constituição americana está também acima do senhor e das suas ordens inconstitucionais. E nós não vimos isso. Desde 2019, não há um de espinha ereta para... Não, eu tenho medo, tenho. Mas eu também tenho a Constituição, porque Vergonha. Às vezes basta uma peça dessa de coragem num dominó para contaminar de forma positiva outras pessoas. Então, a sensação, infelizmente, que a gente tem agora é burn the witch. Vamos jogar o Alexandre de Moraes na fogueira e a gente se salva. Bom, nós previmos aqui mais de uma vez que chegaria o dia em que o Supremo iria lamentar o fato de não ter apoiado a anistia ampla, geral e irrestrita. Eles estão precisando de anistia já.